Meus irmãos e minhas irmãs, dou um olá aqui para todos. Desejo que a paz de Cristo esteja habitando em cada coração e que todos vocês possam estar bem neste momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, de confinamento, enfim, né? Devido a toda essa crise que nós estamos passando, mas nós não vamos deixar de fazer o nosso estudo bíblico, que geralmente fazemos lá na igreja, né, aos domingos, na parte da manhã. Eu sou Adriano, né, diácono da Igreja Batista Central de Magé, e estou com a incumbência de dar continuidade ao estudo bíblico que nós já havíamos iniciado anteriormente. Este já é nosso terceiro encontro, né? Nós estamos estudando esta revista que fala sobre batalha espiritual e estamos na 10ª lição, ou seja, a última lição. Conforme é uma lição muito extensa, nós dividimos em partes e nós estamos estudando. Conforme é a última lição também, nós estamos estudando de uma forma bem detalhada, né? De uma forma bem criteriosa, enfim, estamos usando aí os pormenores, né? Estamos fazendo um estudo bem de forma detalhada e de forma bem cadenciada, não é? Eu espero assim que seja útil esse estudo, né? Você que está assistindo, espero que seja edificante. É muito bom quando nós temos a oportunidade de estudar, é muito bom quando nós temos a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas e buscar extrair dali um caminho, uma direção, um conjunto de condutas. Nós precisamos de buscar seguir essas condutas, né? Buscar seguir este caminho. E enfim, né? Nós vamos estar iniciando com uma oração, não é? Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e à nossa mente e nos acrescenta conhecimento para que possamos aprender a viver melhor a cada dia. No teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, nós iniciamos, né, o estudo da semana passada, né, falando sobre as questões espirituais, a importância das questões espirituais, né? Até mesmo porque nós estamos nesse momento de pandemia, né? É uma situação atípica que tem ceifado vidas, né? Nós perdemos o nosso amigo, nosso irmão, diácono Alex, né? Lá da nossa igreja. Foi um momento muito triste nessa semana. Nós lamentamos muito. Tivemos o privilégio de fazermos estudo bíblico com Alex lá na casa dele, ele e Rose, né? Então todo domingo nós tínhamos encontro marcado e nós fazíamos estudos bíblicos, né? E o quanto foi bom, o quanto foi importante, mas enfim, nosso irmão nos deixou saudade, mas deixou também exemplo, né? Para que a gente possa seguir o caminho de Deus, sempre vale a pena, né? Então, nesse primeiro momento aqui do nosso estudo, eu gostaria de fazer essa homenagem, né? O Alex, que foi uma pessoa muito carinhosa, de nos abraçar, apertado, de nos beijar, né? De nos elogiar, né? Ele dizia que eu era um anjo, né? Enquanto que, na verdade, ele que se tornou um anjo para nós, né? Então, essa lembrança aí é muito carinhosa, né? E, enfim, nós temos muito carinho também por toda a família. E aproveitamos aqui a oportunidade para mandar um beijo para a Rose, né? Para o Jefferson, para o Rômulo, para toda a família, né? Dizer que a gente está junto aí, né? Nesse momento de luto, de tristeza, né? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, não é? Então, esse é o nosso propósito. Pois bem, nós, na última semana, falamos sobre a influência maligna nas propagandas, a influência maligna nas mídias, seja na televisão, seja nas revistas, nos jornais, enfim. Todo meio, não é, de mídia, seja também nas artes,
na música, nas artes cênicas, nas artes plásticas, enfim. Nós sabemos que existe, né, nós vimos que realmente existem mensagens subliminares, né, muitas vezes, na maioria das vezes, né, mensagens que estão ocultas, que às vezes a gente não consegue perceber e identificar. Por isso que a gente tem que ter o quê? Um pouco de discernimento para saber aquilo que convém e o que não convém, né? Lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Não é? E 1 Coríntios 10, 23 é um versículo bem parecido, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é? Então a gente tem tanto um versículo quanto o outro, não sei se eu troquei aqui, mas os dois falam mais ou menos disso. Né? Que todas as coisas são lícitas, mas que a gente precisa de ter o quê? Uma sabedoria, uma percepção, para saber aquilo que convém, o que não convém, o que é legal, o que não é legal. Nós falamos, por exemplo, da televisão, a influência da televisão na vida das pessoas, né? E nós tivemos agora, essa semana passada, não sei, que se encerrou o quê? O Big Brother. Né? Nós sabemos que existe uma liberdade, que todos são livres para assistir aquilo que achar conveniente, né? Mas, por exemplo, é um tipo de programa que não é muito, como é que eu vou dizer, não é muito aconselhável assistir, né? Por quê? Um programa em que você tem pessoas ali confinadas, ali você tem fofoca, ali você tem maledicência, ali você tem falsidade, uma pessoa tramando contra a outra, ali você tem, enfim, promiscuidade, tá? Então é um tipo de programa que às vezes não gera para nós um tipo de edificação. Não é uma mensagem que é transmitida que vai gerar em nós o quê? Um conhecimento, um crescimento, um desenvolvimento. Né? É apenas uma banalidade, não deixa de ser uma diversão, mas é uma diversão que às vezes a gente acaba abrindo portas para ter uma influência maligna. Né? Porque se você assiste a alguma coisa na televisão, ou enfim, em qualquer mídia, em qualquer meio de transmissão, que às vezes uma mensagem que não venha gerar uma edificação, uma coisa que a gente tem que pensar, será que vale a pena ver? Será que vale a pena assistir? Né? Então nós tratamos deste assunto, porque hoje, infelizmente, existe uma mensagem, às vezes, que não gera para nós aquilo que convém. Então, eu tenho que ter esse discernimento. Eu sou proibido de assistir? De maneira alguma. Você é proibido de assistir? Em hipótese alguma. Mas nós temos que ter o quê? Esse discernimento. Quando a gente percebe que alguma coisa está se desviando daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é justo, o que eu tenho que fazer enquanto cristão? Procurar me afastar dali. Se eu estiver num lugar em que há maledicências, né, lá em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu estiver conversando com alguém, ou se eu estiver dando atenção a ideias que possam ser corrompidas, isso também pode corromper a minha fé. E, consequentemente, abre uma brecha ali para influências malignas. Se o nosso estudo é sobre batalha espiritual, então a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa percepção. Né? Lá em Lucas fala sobre isso, que nós precisamos de ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós precisamos ter essa prudência. E tratamos também da questão das drogas, que as drogas é uma porta de abertura, não é, para influência maligna, porque a droga ela tira a consciência, e a partir do momento em que a pessoa deixa de ter sua consciência preservada, íntegra, ali consequentemente abre uma liberalidade para a ação demoníaca. Infelizmente isso ocorre, né? Tipo, o alcoolismo, a pessoa que bebe e tal, aí chega um determinado ponto que já não é a pessoa ali na sua integridade, já é a pessoa sendo conduzida, sendo envolvida pelo efeito do álcool, da química. Então a pessoa não está ali na sua integridade. E isso faz com que exista uma brecha ali para ter uma influência maligna. Né? E uma pessoa sob efeito de álcool, ela pode, enfim, provocar uma violência, seja verbal, seja física, ela pode até cometer um crime. Né? Quantas pessoas que bebem vão dirigir e provocam, né, acidentes de trânsito? Enfim, é um mal
Nós sabemos que há um mal, não é? Sabemos que as pessoas têm a liberdade de fazer uso, seja de drogas lícitas, seja de ilícitas, né? É uma liberdade que a pessoa tem, né? A pessoa não deve, mas se a pessoa, né? Quantas pessoas que infelizmente cometem isso? Tá? Então nós precisamos de ter essa diretriz, esse conhecimento, de saber que o uso de drogas abre brechas para uma intervenção maligna, né? E também dentro dessa linha de coisas que podem desviar nossa fé, nós falamos da yoga, que a yoga é algo que pode ser utilizada no sentido positivo, mas pode ser utilizada no sentido negativo. A yoga, ela pode, às vezes, ter uma linha de religião, de religiosidade oriental, né? Então ali você tem algum tipo de mantra, você tem algum tipo de evocação, e que às vezes a pessoa, ela por meio dessa prática, isso pode gerar, minar na mente dela, minar a fé, né? Minar a crença que ela tem, e consequentemente isso daí também ser um caminho, uma abertura para que haja uma influência demoníaca, né? É evidente que existe um outro lado, né, da yoga que a gente tratou, que é a questão da meditação. A meditação é algo, inclusive, bíblica, não é? O Richard Foster, né, ele tem esse livro aqui, que é A Celebração da Disciplina. E ele fala uma coisa bem interessante, né? Que ele diz assim, ó, sempre que a concepção cristã de meditação é considerada seriamente, logo alguém a associa com o conceito de meditação das religiões orientais. Na realidade, há um mundo de distância entre as duas concepções. A meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa de preenchê-la. São conceitos diferentes, né? Ele diz, a meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Então, meditar significa isso. A capacidade que a pessoa tem de meditar. A meditação é uma coisa que nos aproxima de Deus, nos aproxima da verdade, nos aproxima da palavra de Deus. Não é pura e simplesmente um esvaziar-se, mas é um esvaziar-se de si próprio para que se possa se preencher daquilo que vem de Deus. Então este é um outro tema que foi tratado no nosso último encontro. Inclusive o clérigo anglicano Jeremy Taylor declara que a meditação é um dever de todos. E o teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, ao ser perguntado sobre os motivos para meditar, ele respondeu, eu medito porque sou cristão. Então, não é? A meditação é uma forma de nos aproximar de Deus. E a meditação é uma prática que também é realizada dentro da yoga, não é? Mas quando se coloca o nome yoga, às vezes a pessoa coloca apenas fazendo essa evocação a religiões orientais. Não, a gente está colocando que uma prática de uma meditação, não é? Sem vincular a essa linha doutrinária ou essa linha esotérica, enfim, é algo não somente positivo, como é algo que tem que ser, inclusive, incentivado, né? Pois bem, então a gente está, na medida do possível, mostrando aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Foram criadas por Deus para o bem de todos. Só que, infelizmente, o próprio homem começa a utilizar-se das coisas de uma forma imprópria, de uma forma espúria. Então o problema não está nas coisas em si, mas o problema está na maneira, né, da maneira como nós lidamos com essas coisas. Percebe? E aí, na nossa revista, na lição, um outro tópico que também é colocado é sobre a acupuntura, não é? Então a gente está aí com alguns tópicos mostrando aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que de repente convém e talvez não convém, né? Isso aqui é uma tentativa de explanar, de mostrar à luz das escrituras bíblicas como é que as coisas podem ser utilizadas de uma forma ou de outra, não é? Então a acupuntura
nós também estudamos, né, fizemos um levantamento, a acupuntura pode ser baseada em métodos que remontam ao ocultismo ou às religiões orientais. Né? Então também tem a ver um pouco com o ocultismo, pode ou não, né? Quer dizer, depende muito da maneira como a pessoa vai se utilizar. Existe uma força, segundo os estudiosos da acupuntura, existe uma força que é o Yin e Yang, né? que fluem ao longo do caminho do corpo, chamado de meridianos. A acupuntura crê que a doença é o resultado do desequilíbrio dessas forças. Né? O Jung e o Yang são forças, são energias que há no corpo, que há na vida, né? Em que o equilíbrio dessas forças é que gera a harmonia, é o que gera a saúde. O desequilíbrio dessas forças, forças positivas e forças negativas, energia positiva e energia negativa, é que produz as doenças, o desequilíbrio disso. Tá? A inserção de algumas agulhas em certos pontos permite o fluir equilibrado. Né? Diz mais, o fluir equilibrado das energias Jung e Yang no corpo. E a posição dessas agulhas envia sinais ao cérebro que liberam endorfina, ou as agulhas acabam bloqueando o sinal de dor ao cérebro. Não é? A saúde seria um fluir harmonioso entre o Yin e o Yang. Tá? Esse aí é um princípio, vamos colocar aí, doutrinário, que a acupuntura é uma parte da medicina. Inclusive a OMS autoriza essa prática, reconhece os efeitos e os resultados positivos dessa prática. Prática científica, prática da medicina. Mas, ao mesmo tempo que existe esse aspecto positivo, não é? Do ponto de vista científico, também existe uma origem oculta, né? Ou de ocultismo. Agora, não quer dizer que as pessoas que se utilizam dessa prática, sem estar vinculado a essa parte religiosa ou doutrinária, não quer dizer que não vá produzir para essas pessoas benefícios. Esses benefícios são comprovados. Então, o que nós precisamos de entender é exatamente isso, que às vezes existe algo que é criado no sentido positivo de gerar um resultado edificante, de gerar saúde, de gerar bem-estar, só que essa prática também pode ser levada para outro lado. Então, depende do uso que é feito. Se eu estiver naquele propósito religioso, consciente daquilo, se eu exercitar algum tipo de prática referente a isso, eu vou estar o quê? Me comungando com isso, me comungando com este princípio, não é? Com essa diretriz, com essa proposta. Mas, por um outro lado, se eu estou ali com a minha mente, com o meu coração tranquilo, a minha fé firme, firmada nas Escrituras, não há porquê eu me sentir com a minha fé minada em relação a isso. Eu não preciso de deixar de usar, não é, esse tipo de medicina por medo de receber algum tipo de influência maligna, em momento algum. A ciência é uma coisa boa. A ciência ela é criada por Deus para gerar em nós o quê? Gerar em nós saúde. Agora, eu não posso ir contra a ciência. Mas, por um outro lado, se existe alguma fundamentação religiosa, algum tipo de prática, de outro tipo de doutrina contrária àquilo que a gente crê, contrária àquilo que a gente busca, ou contrária àquilo que a gente extrai das Escrituras Sagradas, eu tenho que, pura e simplesmente, de abdicar desse tipo de prática. Não o lado científico, mas o lado religioso. Né? Porque não tem como uma mesma fonte jorrar, uma mesma água jorrar uma fonte água, perdão. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não tem como. Né? A própria palavra diz que nós não podemos seguir a dois senhores. Então nós temos que ter o quê? Uma firmeza de posicionamento doutrinário.
E aí os cristãos dos primeiros séculos eram chamados de apologetas, né? Eram as pessoas que se levantavam em defesa da fé. Então, se eu tenho uma determinada fé e se eu começo a me vincular, a me envolver com outras práticas, isso pode gerar certamente dúvida. E onde há dúvida, não há a presença de Deus. E onde não há fé, a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé acaba se tornando o quê? Pecado. Então, é apenas uma orientação. Existem diversos tipos de possibilidade dentro da nossa sociedade que podem ser utilizados do lado bom ou do lado ruim. As pessoas às vezes distorcem as coisas. Para quê? Para nos impedir de usufruir daquilo que existe. Então a distorção está na mente daquela pessoa que cria isso. Mas se eu tenho a minha convicção, né, e lá em Romanos fala sobre isso, Romanos capítulo 14, eu acho que versículo 5, se eu não me engano, diz assim: tenha na vossa mente uma ideia bem definida acerca das coisas. Então eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter uma ideia definida. E nós estamos estudando aqui exatamente para isso, né? Para buscar uma luz, uma orientação, uma direção. Tá? E olha que coisa interessante, né? Você pode notar que a yoga tem um aspecto positivo e tem um aspecto que não é positivo do ponto de vista cristão. A acupuntura tem um aspecto positivo e tem um outro aspecto que também a gente não considera positivo. Né? Por conta de quê? Porque existem determinado tipo de prática que às vezes desvia dos conceitos bíblicos, desvia de uma linha doutrinária voltada para aquilo que nós cremos. Então, consequentemente, a gente tem que optar por um tipo de prática que não envolva essa questão religiosa, porque isso pode minar a nossa fé e, consequentemente, abrir brecha para que haja, no mundo espiritual, algum tipo de influência demoníaca, ok? Uma outra questão, tá, são os desvios sexuais. Os desvios sexuais também é um meio pelo qual pode haver um enfraquecimento. Pensa só, um enfraquecimento do meu ser. Se enfraquece o meu ser, se enfraquece a minha mente, se eu me sinto fragilizado, toda pessoa que é vulnerável, toda pessoa que é fragilizada, ela acaba abrindo, de certa forma, portas para uma influência maligna. Então, uma coisa que chama a outra. Por isso que lá em Salmos 42, versículo 7 diz, né? Um abismo chama outro abismo. Então, se eu não estiver firme no meu ser, no meu modo de pensar, nas minhas perspectivas de vida, se eu demonstrar muita fraqueza, muita fragilidade, né? Isso, de certa forma, já vai já vai de encontro à nossa fé. Porque se você é uma pessoa que tem fé, se eu sou uma pessoa que tenho fé, eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso até me tornar, em determinado momento, uma pessoa frágil. É natural. Eu sou ser humano, como qualquer outra pessoa. E nós possuímos fraquezas. Mas essa fraqueza a que eu me refiro não é uma fraqueza esporádica, não é um desânimo esporádico. É a pessoa que vive constantemente fragilizada. Constantemente, vou colocar assim, com a sua alma propensa à doença, sabe? A pessoa que às vezes tem muitos problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos fragilizam a pessoa. Então, o que eu quero dizer é que a fragilidade psicológica, a fragilidade emocional não deixa de ter uma porta para ter influências malignas, tá? E aí procurei, né, de certa forma, fazer um levantamento para saber acerca um pouco dessa questão dos desvios sexuais. O que seriam os desvios sexuais, né? Aí a revista diz, né, desvios sexuais são como abuso de menores, práticas ilícitas que aviltam o ser humano, né? São marcas diabólicas que necessitam de libertação espiritual e também de acompanhamento de profissional, né? Então, a gente diz aqui que com frequência quem está ministrando libertação depara-se com situações que envolvem a vida sexual da pessoa. Então, é uma área delicada, né? E a gente precisa de ter um entendimento.
tá? E aí eu estava estudando um pouquinho e diz o seguinte, né, no nosso estudo, que o inimigo pode usar os traumas sofridos na vida para poder oprimir as pessoas, né? Um trauma. E eu estava estudando um autor, esse autor aqui, ó, o Donald Winnicott, né? É um pediatra e um psicanalista, né, inglês e contemporâneo de Freud, de Lacan, enfim, uma pessoa que tem uma obra muito, muito vasta. Então esse livro aqui, ó, Tudo Começa em Casa. E aí explica, né, como é que é o desenvolvimento da personalidade e explica como é que se dá isso, né? Então aqui ele diz que num desvio que existe psicologicamente, é mais ou menos assim, que as pessoas, a criança, né, melhor dizendo, nos primeiros estágios de vida, as crianças elas possuem o quê? Elas possuem fases, são estágios. E esses estágios são bem peculiares, importantes para toda a formação do self, ou seja, do eu, daquilo que a pessoa é, da personalidade. Diz que existe uma continuidade, não é? E essa continuidade nesse desenvolvimento tem que obedecer à integridade, né? O que seria a integridade? Seria exatamente a pessoa ter a sua formação íntegra, a pessoa não ter nenhuma ruptura. Qualquer ruptura nas fases iniciais da vida pode provocar uma série de distúrbios, uma série de traumas, não é? Que na fase adulta, bem como no decorrer de toda a vida, a pessoa sempre tem reflexos daquele comportamento. Percebe? Então, se a gente trabalha com a questão de libertação, a gente tem que ter esse discernimento. Existe questão espiritual que muitas vezes envolve isso? Certamente. Nós somos seres que estamos susceptíveis a isso. Mas, por um outro lado, também tem tudo o quê? Tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão de comportamento, algo que às vezes precisa ser tratado para que possa gerar o quê? Para que possa gerar a cura, né? Isso, um abuso sexual na infância, ela gera culpa. E aí a pessoa diz, né, eu mereço ser tratada assim. A pessoa começa a se sentir culpada de ser aviltada, de ser abusada, de ser violentada. Mesmo quando se torna um adulto e tem consciência de que esses pensamentos não são verdadeiros, ainda assim esses pensamentos persistem, enraizados no subconsciente. Então a pessoa não tem consciência de onde que vem aquele comportamento, aquele pensamento, por que a pessoa tem baixa autoestima, por que a pessoa ela se sente merecedora de ser punida ou de ser castigada, né? E a pessoa começa a ter resignação em relação àquilo. Ela não tem aquela ideia de que não, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser amada, eu nasci, né, para construir a felicidade. Ela não tem essa ideia. É como se de repente fosse a sina da pessoa, mas isso não está na consciência, está no subconsciente. Porque aquela ruptura na sua integridade, na sua formação, do seu eu, acaba gerando esse distúrbio. Um trauma que a pessoa vive no passado. Então, segundo Ursula Markham, a única emoção que uma criança abusada não sente é a raiva. Olha que interessante. E essa emoção que pode ajudar a mudar a percepção interior do adulto sobre o que aconteceu e desfazer um pouco do dano feito à criança. Quer dizer, exatamente isso, né? A raiva que a pessoa não tem é algo que gera nela aquela sensação de impotência, não é? E a pessoa se sente meio paralisada na sua vida. Depois que o adulto aprende a sentir e a expressar sua raiva, a dor nunca será tão grande novamente. Né? A expressão da raiva é uma expressão de um posicionamento contrário àquela atitude, da pessoa ficar com raiva em que sentido? No sentido de que eu não merecia passar por aquilo, eu não merecia ter sofrido o que eu sofri. Então, a partir do momento que a pessoa passa a ter essa consciência e isso começa a gerar esse sentimento nela, ela já consegue se sentir mais aliviada da sua dor. Não é? É o inconformismo com aquela atitude. Então, muitas vezes,
Não digo nem um trauma sexual, mas algum trauma que a pessoa tem passado pela vida, né, seja de que ordem for, às vezes gera na pessoa adulta uma passividade, a pessoa se torna passiva. E tudo tá bom, a pessoa não tem aquele poder de mudar, a pessoa não tem aquele posicionamento de, às vezes, se posicionar contra alguma coisa que ela sabe que aquilo pode causar uma dor, um desconforto, um mal-estar, né? Isso, em hipótese alguma, é uma atitude errada, né? Dizer a verdade em amor. Eu não devo me insurgir contra a pessoa, eu não devo gerar violência contra quem quer que seja, mas me posicionar contrário àquilo que eu sei que não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com as minhas convicções, isso daí não só um direito que eu tenho, mas um direito que eu devo exercer. E a pessoa que passa por um trauma, né, um desvio sexual, um abuso na infância, isso pode gerar nela, né, uma série de problemas, né? Então, às vezes a pessoa pode ir para a prostituição, às vezes a pessoa pode ir para o homossexualismo, às vezes a pessoa pode ter algum desvio na sua conduta sexual por conta de um trauma, de um abuso que ela sofreu na infância, tá? E as pessoas que sofreram abusos na infância, olha só, interessante, quando adultas, correm o risco de se tornarem praticantes de abuso. Então, às vezes a pessoa abusa porque ela foi abusada. Ou se tornar vítimas para sempre. Com sua autoestima corroída, elas se veem como pessoas que merecem ser maltratadas. Olha só. E quase escolhem as pessoas que vão fazer isso com elas, né? Então, às vezes, uma mulher que escolhe, às vezes, um homem que ela sabe que tem um histórico de violência, às vezes uma pessoa que tem um histórico de alcoolismo ou de uso de drogas, uma pessoa que seja violenta, às vezes a mulher ela se sente atraída para esse tipo de pessoa. Mas por que ela se sente atraída para esse tipo de pessoa? É porque no subconsciente dela, ela é uma pessoa que merece ser constantemente punida. E a única forma dela ser punida é estar com alguém que pode exercer sobre ela essa punição. Não é uma coisa meio absurda, né? Mas isso, meus irmãos, mostra o quanto que o ser humano é complexo. O quanto que não cabe a nós julgar a quem quer que seja. Nós estamos aqui no sentido de buscar uma luz que pode iluminar nossa vida, uma luz que pode iluminar a vida dos nossos próximos, do nosso próximo, porque, infelizmente, muitas pessoas vivem nas trevas. E o que é trevas, né? As trevas, na verdade, é as pessoas estarem na escuridão. E a escuridão você não consegue enxergar, você não consegue ver, você vive por viver, sabe? Aquele marasmo, às vezes uma opressão, às vezes né? E a pessoa não consegue saber de onde que vem isso. Então, muito sério, esse tópico dos desvios, né? Eu comecei a ler, comecei a estudar. Esse autor fala muito disso, quer ver? Olha que interessante o que ele diz aqui. Diz aqui, ó. Acho útil dividir o universo de pessoas em duas classes. Há aquelas que jamais se desapontaram quando bebês. E na mesma medida são candidatas a viver alegremente e aproveitar a vida. E há as que sofreram experiências traumáticas, olha aí que nós estamos falando, provenientes de decepções com o ambiente, e que necessitam carregar consigo perpetuamente as lembranças, ou material para as lembranças, do estado em que se encontravam no momento do desastre. Essas são candidatas a levar vidas tempestuosas e tensas, e talvez candidatas a doenças. Olha só, hein? Reconhecemos a existência daqueles que perderam a âncora em relação à tendência ao desenvolvimento saudável. Então, o que você perder a âncora, né? A âncora é o que? O seu porto seguro. É onde você se firma. Então, uma pessoa que às vezes tem um abandono da mãe, principalmente da mãe, é uma pessoa que é uma séria candidata a ter uma série de traumas na vida, cujas defesas são rigidamente organizadas, e a pessoa começa a criar defesas que são rígidas. Então, quando a pessoa às vezes tem uma negação, às vezes uma pessoa se torna violenta, às vezes a pessoa se torna agressiva, né? Mas tem um fundamento por trás daquilo.
Ninguém vai escolher assim, ah, olha, eu escolhi ser uma pessoa violenta. Eu escolhi ser uma pessoa difícil de lidar com os outros. Eu escolhi ser uma pessoa que quer prejudicar os outros. Não é? Às vezes isso não vem daí, entendeu? Porque diz assim, ó, sendo a própria rigidez uma garantia. Então, quando a pessoa se torna rígida, às vezes, é uma garantia que a pessoa tem de quê? De conforto, não é? Em que a pessoa se sente segura nessa questão de não se sentir vulnerável. Então, uma pessoa que às vezes na infância ela sofre traumas, ela se torna, né, conforme está dizendo aqui, quando elas têm essa decepção, esse trauma com o ambiente, ela necessita carregar consigo perpetuamente essas lembranças. E essas lembranças, meus irmãos, não estão na consciência, estão no subconsciente. Olha que coisa interessante. São candidatas a levar vidas tempestuosas e tensas, e talvez candidatas à doença. Tá? Então, olha quanta coisa, né, que a gente precisa de estudar, que a gente precisa de aprender. Ver que esse autor, ele é muito conceituado, ele é muito famoso, né, uma pessoa que tem uma obra reconhecida. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso estudo, então é evidente que as Sagradas Escrituras trazem para nós orientação, ensino acerca das coisas. E esse ensino, ele é importante para nos libertar, não é? Só que essa libertação que se dá é uma libertação espiritual. Só que nós também, às vezes, possuímos marcas que precisam de ser o quê? Tratadas. Precisamos, às vezes, de um apoio, precisamos, às vezes, de uma terapia que seja, né? Um suporte, algo que possa nos ajudar a tratar dessas feridas. Não é? E Jesus, ele era o quê? Especialista em curar feridas. Ele era especialista em entender o problema que o outro passava. Ele era especialista em se colocar no lugar do outro. E por isso é que a Bíblia fala tanto sobre essa questão de julgar. Eu não posso julgar o outro porque eu não estou na pele do outro, eu não passei pelo que o outro passou. Eu não sei, né, qual o histórico de vida da pessoa, então eu não estou na condição de julgar. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento em que a gente começa a buscar a Deus, começa a ter uma revelação daquilo que existe em nós e que precisa de ser o quê? Restaurado. Não é? Então, irmãos, é mais ou menos assim. Por um lado, às vezes as pessoas creem apenas na questão espiritual. É como se nós não fôssemos seres humanos, como se nós fôssemos anjos. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E nós temos compromisso aqui na Terra de viver uma vida digna, de viver uma vida segundo aquilo que nos orienta a palavra de Deus. Não é? Então, não é espiritualizar todas as coisas e desacreditar da ciência, desacreditar, não é, daquilo que Deus criou. Não pode ser algum. Só abrindo um parênteses, né? A Agatha estava falando que ela foi, eu acho que a um determinado lugar, e aí foram entregar um folheto para ela, enfim, né? Aí ela agradeceu e tal, pegou o folheto, o rapaz falou assim, olha, você pode me cumprimentar. Você pode me cumprimentar porque esse vírus não pega em mim não, porque eu sou uma pessoa que tem fé. Não é? Quer dizer, por que a minha fé tem que anular a ciência? Por que a minha fé está acima de um compromisso que eu preciso de ter? Não é? Uma coisa não precisa de anular a outra. Eu posso ter fé e eu passar álcool nas minhas mãos, não quer dizer que eu não tenha fé, não quer dizer que eu... Não, quer dizer que eu sou uma pessoa prevenida, não é? Porque a Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não é? Então, irmãos, nós precisamos assim de entender que a ciência ela existe para nos ajudar também. Então, às vezes a pessoa procurar a ajuda de um médico, procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, uma pessoa, né, que de repente tenha condições de me ajudar. Não é talvez procurar qualquer pessoa, mas procurar uma pessoa que você tenha essa referência de ser uma pessoa boa, uma pessoa que tenha a capacidade de tratar de uma forma positiva, de tal forma que ali vai gerar aprendizado, crescimento e mudança. Então o que a gente traz aqui é que, segundo o próprio autor da revista, existe a parte espiritual que precisa de ser trabalhada, né? Mas também existe a parte psicológica que também precisa de ser trabalhada, que também precisa de ser atendida. Então, o interessante é isso, porque Deus nos dá essa capacidade de inteligência,
de sabedoria, para que a gente possa buscar condições, meios da gente viver melhor. Não é? A minha parte eu preciso de fazer, o meu compromisso. A Bíblia fala, tudo aquilo que vier a mão para fazer, faça segundo as suas forças. Porque no além para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem sabedoria alguma. Então, o que vier a minha mão para eu fazer, eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que ser uma pessoa assim, prudente. Eu tenho que ser uma pessoa que busca cumprir com a minha responsabilidade, tanto individual quanto social, que eu faço parte também do meio social. E à medida que eu vou estudando, que eu vou aprendendo, eu preciso de compartilhar esse conhecimento, ou eu preciso de compartilhar essa experiência. Não no sentido de que eu seja o dono da verdade, não no sentido de eu querer convencer o outro. Não, irmãos. A Bíblia é clara nisso. Não é? Quando diz lá em João 16, versículo 8, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é? E a Bíblia diz, lá em Zacarias 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, eu não preciso de querer falar para convencer o irmão. Eu posso ficar falando o dia todo, a noite toda, e às vezes não vai gerar nenhum efeito. E às vezes, né, conforme diz a Bíblia lá, né, no Novo Testamento, que Jesus foi curar uma pessoa, aí aquele centurião falou assim, olha, o Senhor diga apenas uma palavra. Uma palavra que o Senhor disser é suficiente para o meu empregado ser curado lá onde ele está. Sabe o que é isso? Jesus virou para ele e falou assim, ó, nem em Israel, né, eu encontrei uma fé tão grande quanto essa. Então, uma pessoa que sensibiliza o coração de Deus é por meio da fé. Então, nós precisamos de ter essa fé, mas tem que ser uma fé voltada para Deus, evidentemente, mas uma fé que seja consciente da minha responsabilidade, que seja consciente do meu papel enquanto cidadão. Então, é bem interessante quando a gente começa a estudar e a olhar para esse lado, né? Então, irmãos, o outro tópico, tá? É o último tópico que a gente vai abordar aqui, fala sobre a raiz de amargura. Né? O que seria a raiz de amargura? Isso daí está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Não é? Há pessoas que não conseguem fazer entregas, ficam presas a seus problemas, às mágoas, e estão emocionalmente doentes. Não é? Irmãos, é sério isso. A quantidade de pessoas que hoje em dia estão doentes emocionalmente, estão doentes psicologicamente. Por qual razão? Que às vezes estão presos, amarrados a esses sentimentos do passado. E Isaías capítulo 43, versículo 18, diz assim, não considerei as coisas passadas, né? Não considerei as coisas passadas e nem as coisas antigas. Eis que eu faço coisa nova, porventura não o percebeis? Não é? Então, quando diz assim, não considereis, não fiquem pensando sobre as coisas passadas, não fiquem amarradas às coisas passadas. Às vezes as pessoas ficam com medo de que aquilo que aconteceu no passado aconteça novamente no presente. E o medo, ele paralisa. 1 João 4, versículo 18, diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aí diz assim, ora, o medo produz tormento. Logo, aqueles que têm medo não podem ser aperfeiçoados no amor. Percebe? O amor, ele edifica, ele constrói, ele restaura. No amor existe o que? Esperança. Agora, o medo é o contrário. O medo é aquilo que não deixa que as coisas aconteçam. Né? O medo, ele é o contrário à fé. Que uma pessoa que tem medo, ela não tem fé. Né? Ora, uma pessoa que vive em função do medo. Uma pessoa que fica aprisionada. O medo, ele aprisiona. E faz com que, às vezes, a pessoa deixe de viver aquilo do melhor que Deus tem para a pessoa. Não é? Lá em 1 Coríntios 2,9, não, 2 Coríntios 2,9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado sempre o melhor para todos nós. Agora, o que nos impede, muitas vezes, de alcançar o melhor que Deus tem para nós? O medo. É medo de fracassar, é medo de não dar certo. Não é? Então, a Bíblia diz que a gente tem que viver não segundo o que a gente vê, mas temos que viver segundo a nossa fé. Então, eu não vejo, mas eu creio. E eu vou em busca daquilo que eu creio, mesmo sem ver. É algo assim arriscado? É evidente que é arriscado. Se eu não estou vendo, não tenho a comprovação de que aquilo vai se realizar. Mas por meio da fé, eu não penso no risco que eu corro. Né? Eu não penso no risco que eu corro de não alcançar aquilo. Porque eu não trabalho com essa possibilidade. Eu trabalho com a possibilidade de se concretizar na minha vida aquilo que Deus tem preparado. Então, irmãos, a raiz de amargura é uma mágoa que às vezes a pessoa tem, que a pessoa guarda, não é? E para os irmãos terem uma ideia, eu vou fazer uma metáfora aqui, né? Aqui em casa eu tinha uma árvore aqui nos fundos do quintal. E aí o meu sogro um dia veio aqui e falou assim, olha, essa árvore tem que cortar. Que a árvore estava crescendo muito, foi crescendo assim, em pouco tempo ela cresceu demais. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, porque as raízes dessa árvore, elas começam a entrar por baixo do alicerce da casa. E chega num ponto que ela começa a forçar o alicerce, porque a raiz ela é muito forte. Né? E ela acaba enfim, mexendo com a estrutura da casa, abalando a estrutura da casa. Eu falei, puxa, imagina um alicerce, uma coisa tão fincada, né? E uma raiz pode provocar isso. Aí eu tive que cortar a raiz, cortar a árvore, enfim. Entendeu? Então, irmãos, pensa só numa coisa. O que é uma raiz de amargura? É mais ou menos assim que acontece. Não é? É uma mágoa, é um ressentimento, não é? Que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E se eu não cortar essa raiz, chega um determinado momento que essas raízes, como se fossem tentáculos, começam a entrar embaixo do alicerce da minha vida, do meu coração e às vezes da minha fé. E começa o quê? A abalar os alicerces da minha fé. Essas são as raízes de amargura. Não é? Diz assim, a libertação se dá quando Jesus passa a assumir o controle da nossa vida. Então, se Jesus tem o controle da minha vida, eu não posso me deixar guiar por sentimentos. O próprio pastor Elias sempre diz isso, né? Que nós não devemos confiar nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são o quê? Enganosos. Se a gente for ver lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto, quem o compreenderá? Não é? Então, o coração do homem, o coração humano, é um coração corrupto. Então, nós não podemos nos firmar nossa vida nos nossos sentimentos. Porque os sentimentos é assim, uma hora eu sinto uma coisa, outra hora eu sinto outra. Uma hora eu estou sentindo paz, uma outra hora eu já não estou mais. Então, meu sentimento oscila muito. Há muita instabilidade nos sentimentos. Agora, a fé não. Né? A fé é assim, ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Né? Então, a fé ela tem que superar as nossas instabilidades. Então, mesmo que eu não esteja bem, mas eu creio que Deus me fortalece. Mesmo que eu esteja fraco, mas eu posso tudo aquilo naquele que eu creio. Né? E se Jesus se torna a raiz de nossas vidas, o que produz é o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não é? Então, o que nós precisamos, irmãos, é tentar nos aproximar cada vez mais de Deus para que a gente possa, por meio de uma revelação do Espírito Santo na minha vida, me libertar de toda a raiz de amargura. Agora, isso não acontece num passe de mágica. Isso não é apenas um milagre. Não é? Existe uma participação humana. Qual é a nossa participação? Entrega. Eu preciso de entregar, eu preciso de confessar, eu preciso de abdicar do meu direito de estar apegado àquilo. Não é? Quando eu abro mão daquilo,
eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, em outras palavras, estou querendo dizer, eu posso ter perdido, mas é uma perda que eu estou tendo conscientemente. Porque aquela pessoa que está presa, que está amarrada em raiz de amargura, ela está dando uma grande brecha para Satanás agir na vida dela. Então, às vezes, a pessoa tem influência maligna na vida dela por conta de quê? Por conta das mágoas, dos ressentimentos que às vezes a pessoa tem. Então, não adianta eu orar e repreender o mal ali, repreender a ação do inimigo na vida da pessoa, se ela própria não reconhece que ela ainda está apegada a essa raiz. Então, ela precisa de pedir a Deus para cortar essa raiz. E à medida que corta-se essa raiz, a pessoa se liberta. Agora, não é algo fácil, não é algo fácil. Então, você que está assistindo a este estudo, pensa no seguinte: se existir alguma mágoa, algum ressentimento, algum ódio na sua vida em relação a alguém, a pessoa doente é você. A outra pessoa que é odiada, a outra pessoa, ela não é afetada pelo seu sentimento. A pessoa que é afetada pelo sentimento é você mesmo. Então, a própria pessoa, ela se afunda cada vez mais. Tá? Então, à medida em que a gente abre mão disso, né, diz assim, ó, mas se na raiz, na base da nossa vida, estão sentimentos amargos, mágoa, rancor, ira, ódio, ressentimentos, que tipo de fruto vai produzir? Aí diz, feridas e desgraças. Com certeza, pois tais sentimentos são insuflados pelo inimigo de nossas almas. Né? Então, aí diz, aí o trabalho não se limita a expulsar o demônio da amargura, mas é preciso ajudar a pessoa a deixar-se transformar pela graça libertadora de Jesus. Então, é Jesus quem nos liberta. Mas, em relação à amargura, a essa raiz, eu tenho que pedir a Deus para me ajudar a abrir mão disso, abrir mão desse sentimento, e a querer perdoar, e a querer que aquela pessoa seja abençoada. A partir do momento em que eu tenho esse sentimento de que eu não quero o mal daquela pessoa, pelo contrário, eu quero o bem daquela pessoa, a partir do momento que eu abro mão, né, da mágoa, mas como assim? É uma coisa fácil, é um estalar de dedo? Não é, filho. Não é de maneira alguma. Mas, a partir do momento em que eu busco isso, eu estou querendo. E lá em Marcos 9:23 diz assim, ó, tudo pode naquilo que crê. Então, se você crê, né, que Deus pode te libertar de toda a mágoa, de todo ódio, de todo ressentimento, se você crê, se você buscar isso em Deus, você certamente vai alcançar esse nível de libertação. Porque tem que perpassar pela nossa atitude. Né? Eu não posso ficar preso, ficar amarrado às raízes, às vezes a coisas de anos, e eu estou ainda lembrando de uma coisa que não tem mais sentido. Estou preso, amarrado ao passado. Né? Então, nós precisamos pedir a Deus para quebrar essas barreiras, né? Isso que nos sufoca e que gera em nós o quê? Gera em nós esse sentimento, né? De estar preso ao passado, de estar amarrado ao passado. Tá? Então, meus queridos, diz assim, ó, pessoas que estão presas às mágoas estão emocionalmente doentes. Não é? Isso impede a ação de Deus na vida da pessoa? Impede. Isso dá legalidade à influência maligna? Dá legalidade à influência maligna. É preciso um tratamento. Né? Isso é o quê? Um processo. E às vezes, irmãos, gera na pessoa, sabe o quê? Sentimento de vingança. A pessoa fica com um sentimento de vingança, a pessoa fica querendo, desejando o mal, sabe, da outra pessoa, a pessoa fica remoendo aquele sentimento, né? Então, a própria Bíblia fala, né? Lá em Efésios 4, versículo 31 e 32, diz assim, longe de vós toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfema, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Não é? Então, é um sentimento de libertação. O perdão é uma coisa que liberta.
o que impede, às vezes, a pessoa de ser abençoada por Deus, de progredir na vida, de ser uma pessoa bem-sucedida. Às vezes são os sentimentos amargurados que, às vezes, a pessoa acabam carregando em relação ao passado, né? E a palavra do Senhor diz, né, que se não perdoarmos, nós estamos dando o quê? Liberalidade, né, para o inimigo fazer com que a nossa vida esteja presa cada vez mais, né? Por isso que um abismo chama outro abismo, tá? E nós precisamos o quê? Abraçar a graça de Deus, a reconhecer que a graça de Deus, ela está acima das nossas fraquezas. Então, o processo de libertação, ele alcança a minha vida à medida que eu reconheço, né? Reconheço que a minha atitude é uma atitude de pecado, né? Lá em Atos 17, versículo 30, diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, no tempo em que eu estou ignorante, Deus não leva em conta esse tempo, não é? Mas a partir do momento em que eu passo a ter consciência daquilo, eu continuo praticando, eu me torno responsável por aquilo. Por isso que a palavra diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, antes convoca que todos se arrependam. Então, o arrependimento é um meio pelo qual eu alcanço perdão e eu alcanço libertação. Então, a libertação, ela perpassa pelo reconhecimento. O reconhecimento de que eu, por mim próprio, não sou capaz de gerar cura em mim. Mas, a partir da graça do Senhor na minha vida, eu posso ser liberto. Tá? Então, é esse sentimento, é essa ideia, né? Diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 3,3: Mas o Senhor é fiel, Ele fortalecerá e guardará todos do maligno. Então, na verdade, quem nos guarda do maligno é o Senhor. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá sustento. Agora, é evidente que existe uma participação da minha vida. Eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso viver sem ter entendimento, sem ter conhecimento. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 22, versículo 29: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se eu não conheço as Escrituras, se eu não conheço o poder de Deus, eu estou errado. Eu preciso de reconhecer isso, preciso de me arrepender e pedir que o Senhor possa me ajudar. Porque a influência maligna na vida das pessoas é assim, ela vai acontecer uma influência, uma opressão, enfim, a partir do momento em que eu dou uma liberalidade para que isso aconteça. Por um outro lado, a partir do momento em que eu começo a buscar Deus, em que eu confio, em que eu submeto a minha vida à vontade do Senhor, evidentemente o Senhor vai agir na minha vida de tal forma em que eu vou estar o quê? Blindado contra qualquer tipo de influência do mal. Então, a batalha espiritual, ela perpassa por isso. Quanto mais distante de Deus, mais vulnerável eu me torno às tentações, porque eu não estou atento, não estou vigilante. Não é? A palavra não diz, lá em Mateus 26, 41, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu preciso de estar vigilante, eu preciso de estar atento. A partir do momento em que eu estou buscando a Deus, em que eu tenho esse desejo de me fortalecer, que eu tenho esse desejo de seguir este caminho, de cumprir os mandamentos do Senhor, de ser guiado, né, pelas Escrituras Sagradas, porque lá em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vou estar sendo fortalecido, eu vou estar sendo blindado, né? Então, existem as questões do nosso tempo, não é? As mídias, as propagandas, televisão, internet, redes sociais. Existem as diversas práticas que estão disponíveis para que eu possa me utilizar delas, seja yoga, seja acupuntura, seja qualquer outro tipo de meio, né, disponível. Mas, por outro lado, tem que existir o quê? Um discernimento, um conhecimento, né, para eu saber aquilo que convém e o que não convém. Qual é a oração de Jesus ao Pai? Né? Peço, lá em João 17, versículo 15, né? Peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo aquilo de bom e de ruim.
Então cabe a nós buscar em Deus sabedoria para a gente escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e evidentemente eu vou me afastar daquilo. Mas às vezes eu não tenho forças para me afastar daquilo que é ruim. Não é? O que eu preciso de fazer? Buscar força em Deus, buscar entendimento no Senhor, através de uma vida de devoção, através da oração, através da leitura da palavra. Não é? 1 Timóteo 4, versículo 5 diz assim: porque é pela leitura da palavra e pela oração é que sois edificados. Então, a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, em que eu faço oração, que eu busco a Deus em jejum, enfim, eu estou buscando me esvaziar para que o Senhor possa preencher o meu interior. E o meu interior preenchido por Deus, com a luz que vem do Senhor, certamente eu tenho tudo para ter uma vida bem-aventurada aqui na terra. Mas cabe a cada um de nós, não é, escolher qual caminho seguir, qual atitude tomar. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho. Então, eu posso buscar trilhar minha vida neste caminho, ou também, por outro lado, não. Mesmo tendo conhecimento da Bíblia, mesmo tendo conhecimento de Deus, eu posso escolher não seguir. Né? É por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque aquele que é somente ouvinte assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se vai, e logo se esquece de como lhe era a aparência. Mas se atentardes diligentemente na lei da liberdade, na lei perfeita, e nela ser perseverante, né? Sendo um operoso praticante, essa pessoa vai ser bem-aventurada em tudo aquilo que ela realizar. Então, se eu quiser ser bem-aventurado, se eu quiser ser feliz, se eu quiser ser próspero, se eu quiser ser bem-sucedido, o caminho é esse. É eu me tornar um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Eu posso ouvir e posso não dar crédito àquilo, mas eu posso ouvir e dar crédito e abrir o meu coração, a minha mente. Não, isso eu quero colocar em prática. Eu quero me tornar uma pessoa melhor do que sou. Eu quero seguir o caminho do bem. Eu quero contribuir para que a minha família seja abençoada. Eu quero contribuir para que o meu país seja abençoado. Eu quero contribuir para que o reino de Deus possa se concretizar através da minha vida. Então, esse é um princípio que se tem. Se eu buscar esse princípio, se eu me fortalecer nesse princípio, todo mal não vai ter espaço na minha vida. Porque eu vou ser uma pessoa da luz, não é? E quando a luz chega, todas as trevas vão embora, elas se dissipam. Então esse tem que ser o nosso propósito, o nosso desejo, tá bom?